Meus irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Antes de ler, tomar uma aguinha aqui, porque a voz seca, dá licença. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Texto que nós vamos ler a respeito da mulher estrangeira, da mulher Cirofenícia. Está aí nos versículos 24 a 30. Gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aí em suas mãos. É um culto diferente, mas é culto, viu? Não se esqueça disso. Marcos capítulo 7, 24 a 30. Louvado seja Deus. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo. Logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio, se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia. Pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Gostaria de começar essa mensagem com uma pergunta. Qual a sua reação diante de um não? O que você faz? Como fica o seu coração quando aquilo que você pede não é atendido, quando o seu plano não dá certo, quando as coisas não vão do jeito que a gente quer? De fato, é aí que nós conhecemos. Nós reconhecemos quem somos e nós conhecemos uns aos outros. Você que está ouvindo este culto online, eu gostaria de compartilhar com você. O objetivo desse tempo é gerar uma profunda reflexão, de acordo com a palavra de Deus, pensando como está o nosso coração, como estão os nossos relacionamentos. Esses dias aí em casa, que você está retirado aí, como que está? Como está os relacionamentos? Quando a gente está mais próximo uns dos outros. Como é difícil isso. Você tem sido servo, você tem sido uma serva de Deus, ou dentro do seu lar aí, você é um rei ou uma rainha? Como estão os relacionamentos? Diante da crise que nós estamos vivendo, como está o seu coração? O que tem dentro aí do seu coração? No texto de hoje, uma mulher estrangeira vai até o Senhor Jesus. Olha que interessante. Ela vai até a pessoa certa. Ela vai até Jesus. Ela tem um problema para ser resolvido. Ela vai até o mestre. Ela tem a atitude correta. O versículo 25 diz que ela se prostra. Ou seja, ela ajoelha diante dele. E essa mulher também tem um pedido certo, um pedido correto. Ela não quer nada para si mesma, ela não quer luxo, ela não quer riqueza. Ela quer algo especial. E eu acho que a libertação de uma pessoa é algo maravilhoso no reino de Deus. Ela tem o pedido certo. A fala de Jesus aqui em Marcos 7 nos surpreende. Em outras palavras, resumindo aqui o texto, Jesus simplesmente diz àquela mulher: não, eu não vou libertá-la. Não vou responder ao seu pedido. O que fazer diante do não? O não do Senhor Jesus.
Meus irmãos e irmãs, a verdade é que nós não gostamos de ser contrariados. Nós não gostamos e é algo que muitas vezes libera algo dentro de nós que nem mesmo nós conhecemos. Mas presta atenção, o não de Jesus, ele é didático. O não de Jesus tem algo a nos ensinar. Entenda isso. Jesus realiza um milagre, ele realiza a libertação. Mas o texto ele nos dá uma lição ainda mais profunda do que o milagre, do que a libertação. E o texto, ele, às vezes numa leitura rápida, uma leitura desatenta, nós perdemos aquilo que é o principal. Por quê? Nos evangelhos, todo milagre, todo sinal de Jesus tem um propósito. Guarde isso. Quando você lê os evangelhos e Jesus está, no evangelho de Marcos, ele está em vários lugares, Jesus está se movimentando o tempo todo e tudo aquilo que ele faz tem um propósito. Em especial os sinais de Jesus, os milagres, eles querem revelar a divindade de Cristo, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Ele é o servo do Senhor, mas ele é Deus na sua essência, ele se encarnou, veio ao mundo para nos salvar. E em segundo lugar, os sinais, os milagres, o objetivo é revelar Cristo ao coração das pessoas e levar a cada um a ser discípulo de Cristo. Então, dois objetivos claros nos evangelhos, revelar a divindade de Cristo, levar as pessoas ao discipulado. Versículo 27, Jesus usa uma figura de linguagem, talvez algo que era dito na época, uma visão um tanto pejorativa do judeu para as demais outras raças. Olha, não está correto tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos, ou seja, eu sou o Messias dos judeus, eu vim para o povo de Deus, eu não vim para todas as pessoas. Jesus está ali tratando do coração daquela mulher e talvez ali aquela negativa tende a revelar quem de fato era Jesus e o que de fato estava no coração daquela mulher. A negativa do Senhor faz isso, é uma oportunidade para mostrar o que aquela mulher tem no coração, que ela deveria perseverar em oração. Meus irmãos, que bom que toda oração, Deus ele respondesse imediatamente. Hoje nós oramos em família, lá na minha casa, e o desejo do meu coração, e minha oração é, Senhor, cessa isso, acaba com isso agora. E nós cremos nisso, mas Deus ele é soberano. A resposta de Deus repousa sobre a sua soberania. Todos os nossos pedidos, o Senhor tem ouvido. E com amor, com graça, com soberania, com misericórdia, Ele responde, de acordo com a sua maravilhosa vontade. Entenda isso. A negativa de Jesus é para revelar o que de fato tinha no coração daquela mulher estrangeira. E é interessante que quando Jesus diz não para ela, e ela abre a sua boca e ela diz ali o que estava dentro dela, ela se revela uma serva de Deus. Esse personagem tão especial aqui no Evangelho de Marcos, nos revela o que eu chamo de a arte de nos colocarmos em nosso devido lugar. E isso é muito profundo. A arte de nos colocarmos em nosso devido lugar. Preste atenção, eu e você, como nós nos comportamos diante do não. Quando nós somos contrariados, quando você é contrariada. Imagina a cena ali, aquela mulher chegando aos pés do Senhor Jesus. Aquela mulher se prostrando diante do Senhor Jesus. Aquela mulher fazendo o pedido diante do Senhor Jesus. E diante do não,
ela se levantando, revoltada, onde já se viu, o que você está fazendo comigo? Ela se revoltar diante do Senhor. Imagina a cena, aquela mulher sair reclamando. Não, ela não fez isso. Quando ela estava ali diante do Senhor, mesmo diante do não, o seu coração se abre e ela mostra o que tinha lá dentro. É interessante o contexto do capítulo 7, porque Jesus estava em um debate com os fariseus e com os escribas. No capítulo 7 de Marcos, versículos 18 e 20, preste atenção. Jesus lhes disse: então vocês não entendem, não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar. Porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isto é o que a contamina. Olha só que interessante. Jesus está diante de uma mulher, ela abre o coração e ela se revela serva. Versículos atrás ali, no mesmo capítulo, Jesus diz que é o que sai da boca de uma pessoa que de fato contamina, porque vem do coração. Isso mesmo. Jesus acabou com aquela história de dizer assim: ah, eu falei isso da boca para fora. Não. Aquilo que vem aos nossos lábios está dentro de nós, no nosso coração. E a pergunta para você nessa noite é: o que tem saído dos seus lábios? O que sai da nossa boca revela o que nós temos dentro do nosso coração. Até mesmo diante daquelas situações em que nós recebemos o não. E é triste, né, constatar que algumas palavras vieram do coração, estava lá dentro da pessoa. Quando a pessoa diz, ou quando nós dizemos alguma coisa e nos arrependemos, e aquilo é algo terrível, a Bíblia nos diz, estava lá dentro do seu coração. Veio para fora, triste. Tem cada coisa que sai da boca das pessoas, da nossa boca. Ainda mais no nosso tempo. Algumas postagens, meu Deus, que falta de sabedoria. Alguns comentários na internet. Algumas coisas que são compartilhadas. No nosso tempo, além daquilo que sai dos nossos lábios, também precisamos vigiar com aquilo que vai para a rede, com aquilo que vai para o WhatsApp, com aquilo que vai para as mídias sociais. Cuidado. Cuidado com o seu coração. Como está o seu coração diante desse tempo? É tempo de nós olharmos para dentro e deixar Deus transformar o nosso coração, aquilo que precisa ser transformado. O texto de hoje, essa mulher revela uma lição de humildade. Ela vai até a pessoa certa, tem o pedido certo, a atitude certa. Recebe um terrível não, mas quando abre a sua boca, revela que o seu coração já havia se encontrado com o Senhor. O desejo do meu coração é que nós tenhamos esse coração de servos. E mesmo em dias de dificuldade, em dias de turbulência, o Senhor está levando cada um de nós a perseverar em cada momento de crise. Se o Senhor permite esse tempo, e nós cremos que Ele é Deus, acima de todas as coisas, acima dos nossos pormenores aqui neste mundo. O Senhor, Ele tem algo para revelar ao nosso coração. Ele quer que nós sejamos servos uns dos outros. Minha irmã e meu irmão, que nosso coração seja servo nesta noite, que possamos aprender essa lição. Alguns personagens na Bíblia são notáveis porque, diante de grandes crises,
Quando eles abrem a sua boca, quando eles agem, eles demonstram que são servos. Elas demonstram que são servos. Alguns personagens na Bíblia são notáveis, não pelos milagres ou sinais que eles realizaram, mas sim pelas crises que suportaram. Na crise, o Senhor nos chama para nós sermos servos. O primeiro deles é José do Egito. E eu faço questão de ler com você lá no livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 19 a 21. Você conhece a história. O que você acha dos irmãos de José do Egito? Venderam ele, toda aquela história. Situação difícil, né? Quando nós olhamos para a família e os problemas que José enfrentou, dentro do seu lar, os nossos são mínimos. Em Gênesis 50, diante da morte do pai, estava diante dos seus irmãos. E acontece isso. Gênesis 50, 19. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou. E lhes falou ao coração. Coisa maravilhosa. José, acontece 2 milagres na vida de José, né? Ele é achado vivo lá no Egito pelos seus irmãos. O poder ali de governador, abaixo de Faraó, tudo aquilo que Deus havia dado para ele, não corrompeu o coração daquele servo. E no momento de crise ali, quando ele está diante dos seus irmãos, os seus irmãos ali pensam, agora cabeças vão rolar aqui no Egito. Ele diz, não, eu não posso, eu não sou Deus, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Pelo contrário, ele sustenta a sua família. É dentro do lar, meu irmão e minha irmã, que falamos as palavras mais duras para quem a gente mais ama. É dentro do lar que nós temos as maiores e melhores vitórias. É dentro do lar que temos as piores derrotas. Talvez tenha acontecido hoje aí no seu lar. Como nós estamos muito próximos, de vez em quando saem algumas faíscas. Talvez Deus use esta mensagem para que você peça perdão, para que você reconsidere aquilo que você disse. Faça você um servo, uma serva de Deus, como José, como a mulher estrangeira. Outra serva de Deus, Ana, a mãe de Samuel, uma mulher estéril. E ali no capítulo 2 de 1 Samuel, no cântico de Ana, quando ela abre o coração e declara, Deus é soberano. É Ele quem levanta pessoas, é Ele quem rebaixa as pessoas. Ela fala com toda a sua humildade ali no primeiro livro de Samuel, que Deus é soberano. E Samuel com certeza foi um grande homem de Deus, porque a sua mãe teve um coração de serva. E quando aquele menino orientar a nossa vida para nos abençoar. Interessante, meus irmãos, que às vezes em nossos conflitos, às vezes em nossas crises, nós perdemos a razão, mesmo estando certos, podemos até estar certos, mas quando agimos impensadamente, quando falamos sem pensar, quando falamos demais, o preço é muito caro. Todos nós já nos arrependemos, fala a verdade. Puxa, não devia ter falado dessa maneira. Eu devia ter aquietado o meu coração. Devia ter usado de misericórdia. Não é porque temos razão que podemos destruir a outra pessoa. Entenda isso. Não é porque nós temos razão, temos os melhores argumentos, que nós podemos falar o que quiser.
Alguns dizem, né? Olha, eu sou extremamente sincero. Desculpa para revelar ira e revelar ódio, para revelar aquilo que está dentro do coração. E aquela amargura, aquela palavra, aquela dureza está lá dentro do coração. E isso nos envergonha. Outra pessoa, outro personagem que foi um servo, João Batista. João Batista, eu creio que é um dos personagens mais difíceis para nós entendermos. O maior de todos os profetas, Cristo disse isso, porém não fez nenhum milagre. E eu creio que João Batista, ele não faz nenhum sinal ali, nada espantoso, para não ofuscar a glória do Messias. João Batista também é esse personagem que nos ensina a arte de nos colocarmos no nosso devido lugar. Lembra de João Batista, sua vida, roupas de pelo de camelo, que ele morava ali, vivia no deserto, isolado, comia gafanhotos e mel. Uma vida extremamente simples. A sua mensagem, arrependimento. Eu creio que se João Batista estivesse na mídia, ou estivesse nas redes hoje, não ia ser uma mensagem muito doce, não ia ser muito convidativa, porque ele pregava para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados de uma maneira genuína. A sua morte sem nenhuma glória. Ele foi decapitado na cadeia, ao bel prazer de Herodias. Você se lembra do texto, onde a cabeça dele é trazida numa bandeja. João Batista é um servo de Deus. E quando perguntaram para ele, você é o Messias? Ele disse, eu não sou o Messias. Eu não mereço nem a honra de desatar as sandálias dos seus pés. Em João 3,30, talvez um dos capítulos mais importantes, né, por ter o versículo 16. João 3,30, o servo de Deus diz assim, convém que ele, Jesus, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Creio que Deus permite as crises para nos colocar em nosso devido lugar. Creio que esse tempo distante, esse tempo de aflições, de lutas, Deus pode fazer isso no nosso coração, como igreja. Às vezes nós nos preocupamos mais com o mundo do que com a gente mesmo, do que com a casa de Deus. E o não, ele serve para nos ensinar, para quebrantar o coração, para que nós possamos reconhecer como nós somos pequenos. Nós não sabemos de tudo e nós necessitamos uns dos outros. Acima de tudo, nós necessitamos de Deus. Temos necessidades e esse tempo é para nós colocarmos tudo isso em ordem. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você que eu nem conheço, eu gostaria de perguntar para você como está hoje o seu coração, o que tem aí dentro, o que precisa ser transformado. Diante dessa crise, pode ser que o coração de muitos sejam transformados, seja convertido em servos e servas. Meus irmãos, vai acabar esse tempo, eu quero ver todo mundo aqui. Nós somos igreja para servirmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros, para estarmos na presença de Deus, servindo o Senhor com os nossos dons e talentos, orando uns pelos outros. Vai acabar esse tempo, eu quero ver todo mundo aqui, todo mundo junto. Mas esse tempo pode transformar o seu coração. Mas infelizmente outros corações talvez vão ficar ainda mais duros do que eram antes. Porque não se entregaram, não viveram ali, não se derramaram na presença de Deus. Que triste isso. Por isso, nessa noite, que Deus tenha misericórdia do nosso coração. Deus tenha misericórdia do nosso coração, de tudo aquilo que está dentro. Que o Senhor amoleça o nosso coração e nos transforme em corações de servos e servas, como aquela mulher ali em Marcos capítulo 7. E quando abriu o seu coração, tinha algo bonito, algo profundo.
Quando nós falamos em coração de servo, eu gostaria de terminar com isso. Eu quero lembrar do maior servo de todos os tempos, o Senhor Jesus. A mulher estrangeira, ela é uma serva, mas ela estava prostrada diante do servo dos servos, diante daquele que é o maior de todos. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória. Ele veio a este mundo para dar a sua vida por nós. Ele veio para viver de uma forma humilde, de uma forma obediente. Ele veio para revelar o Pai de uma maneira maravilhosa, de uma maneira amorosa. O Senhor Jesus, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E que esta vida, nessa noite, comece aí no seu coração, transformando os seus relacionamentos, fazendo você uma agência do perdão de Deus. Alguém, um homem, uma mulher, cheio da presença de Deus, para abençoar vidas. Seja aqui no convívio da igreja, seja no lar, em nome de Jesus. Gostaria de terminar lendo um texto de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, de 1 a 11. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.